Marcelo Merizola, take 1. Dos deuses da época antiga ao herói do romance burguês, os grandes protagonistas da literatura sempre foram seres prodigiosos, belos, virtuosos e dinâmicos. Mas aí apareceu um tal de anti-herói. O que é esse anti-herói? Na teoria, é o cara da contramão, porra, principalmente, né? Agora, a questão é a seguinte, você estabeleceu o que é contramão hoje? Não? O que vai contra a manada? Porque o anti-herói hoje já é um tiozão de meia idade, Pô, você acha que o Lobão pode ser um anti-herói? Não dá mais, não cabe mais isso daí, entendeu? O rock já tem 50 anos, 100 anos, daqui a pouco vai fazer 100 anos, o comportamento rock and roll, não sei o quê. Então tinha que... Não, pelo menos no século XX eu estou falando, né? Dos anti-heróis, né? O cara que vai lutar contra o sistema ou qualquer coisa parecida. Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é a contramão hoje, né? De repente, o anti-herói é o cara que vai pegar os filhos na escola, entendeu? Que paga os boletos dele em dia, alguma coisa nesse sentido. Não sei, precisava pensar sobre isso daí. É a sua função. Né? Pois é. Mas na literatura brasileira, quem que foi o primeiro anti-herói? Acho que literatura brasileira... Deixa eu ver aqui, Brás Cubas? Pode ser o Leonardo? O Leonardo também, do Memórias do... Sargento de Milícias. Mas sabe o que acontece? Esses livros, principalmente o Memórias do Sargento de Milícias, na época que eu tive contato com esses livros, porra, assim, era uma chateação, entendeu? Esses livros foram, assim, jamais que eu podia imaginar que o Leonardo podia ser qualquer coisa, principalmente anti-herói, porque você lia aqueles livros na escola por obrigação e não sei o quê. Você dá um livro para um garoto de 16 anos ler, pô, é um negócio muito babaca, né, cara? Você nem entende, você não tem noção do que é isso, né? O Coni acha que é o Leonardo, né? Se você fizer essa pergunta para o Carlos Heitor Coni, ele ia falar do Leonardo, né? Mas o narrador do Lima Barreto, né? O próprio Lima Barreto, e... Que outro personagem? Como é que era o nome daquele personagem do Nelson Rodrigues que adorava as cunhadas? Como é que é? O Palhares? Não, Palhares não. Como é que era? Não vou saber. É alguma coisa assim, entendeu? É algum Palhares, algum Calhares, algum Almeidinha, assim. Né? Aquele cara lá que cobiça as cunhadas, que é o canalha fundamental. O Macunaíma é o anti-herói clássico até? Eu não gosto do Macunaíma, porra. Eu prefiro o João Miramar, pô. Assim. Mas o Macunaíma hoje seria o estabelecido, né? O oficial, porra, dos pesquisadores, dos carinhas da USP, esses caras meio caretas e tal. Você quer um anti-herói? Vamos pesquisar, a gente vai cair direto no Macunaíma, é associação direta, inclusive, entendeu? Com o Macunaíma. Então, acho que eu nunca, na minha cabeça... Mas aí não é culpa do Mário, é a culpa... Não, eu sei, mas eu digo, é um anti-herói oficial, porra, entendeu? Lima Barreto agora é o nosso anti-herói oficial da Flip, entendeu? É do Brasil oficial. É o que vai estar lá. Ele acho que deve estar revirado no túmulo, né? Ele é a nossa Vênus Hottentote, né? da classe média que frequenta saraus, da Casa do Saber, daquelas madames lá, das peruas da Vila Madalena. É o anti-herói da vez aqui, é o anti-herói oficial, né? O Brasil tem dessas coisas, né? Com essa postura você não acaba sendo meio que um escritor anti-herói? Eu? Parece que é isso que os meus livros transmitem, né? É isso que os meus livros transmitem, assim, porque eu acho perigosíssimo, assim, você entrar em contato. Quer dizer, hoje em dia, como eu estava falando agora há pouco tempo atrás, nem tanto, né? Porque os interesses são outros, assim, né? A sociedade mudou para pior, assim, tá muito babaca, mas... eu acho perigosíssimo você ter contato com algumas obras, com alguns autores antes do tempo, antes de estar maduro para isso, entendeu? Pode acontecer de você ler e não entender nada,
pode acontecer de você ler e de uma maneira errada, né? Quer dizer, não está entendendo nada do mesmo jeito, e pode acontecer de se estragar a sua vida. Por exemplo, se você lê um Nietzsche com 15 anos de idade, 16 anos, cara, entendeu? Vai ler um Schopenhauer aí com 16 anos, 17, eu acho perigosíssimo. Tem livros que deviam ser proibidos para menores de 30 anos, né? Pela interpretação e pelo perigo que ele pode apresentar. Então, você pode, por exemplo, você pode identificar a beleza de um Hélio Vittorini, por exemplo, Viagem à Sicília. Você conhece esse livro? Puta, um livro lindo, cara. Como é que eu ia descobrir a beleza desse livro com 20 anos de idade? Pô? Eu tive que descobrir com 40 anos, entendeu? Falando por mim, né? E a mesma coisa, né? Por exemplo, você vai ler um niilista monstruoso, avassalador, um Cioran, cara, com 15 anos, você tá fudido, cara. Eu acho que eu não ia estar aqui para contar a história agora, não ia sobrar nada, entendeu? Então, cada um reage de um jeito, né? Eu fico muito feliz de ter lido os livros que eu li na época certa. Por exemplo, o primeiro Philip Roth que eu li, eu era muito novinho, mas foi ótimo, acho que foi uma coincidência danada, que foi o Complexo de Portnoy, né? Aquilo lá para um moleque de 18 anos, é uma felicidade, entendeu? Então, foi umas coincidências boas que eu tive. Assim. E é um anti-herói. Pois é, falando de anti-herói, ele é muito engraçado, né, cara? Assim, acho que a gente não falou aqui, não tocou no assunto ainda do humor, né, assim. Eu acho que um ingrediente fundamental para esse tal de anti-herói que a gente está procurando é o humor, né, assim, é o deboche, né, Por quê? A contramão tem muito disso, né, do humor, do deboche, de você sacanear o que seria o oficial, digamos assim, entendeu? Se você for ler, por exemplo, Lima Barreto agora, que eu estou dizendo que virou o escritor oficial, entendeu? Você pode ler esse cara com um ponto de vista bem humorado, pô. Quer dizer, é difícil, né? Se você tiver uma certa maturidade, você vai ler o livro que ele estava internado no hospício e não sei o quê, aquilo lá é uma melancolia danada. Mas eu consigo, por exemplo, dar risada com os silogismos da amargura do Cioran. Você precisa de uma certa maturidade, entendeu? Para isso, porra. Você, sabe, ver que o cara tá... A mão dele não é... Inclusive, todos os grandes autores são muito bem-humorados, né? Assim, os que eu gosto, pelo menos, né? Eu acho que todos esses caras aí, eles são bem-humorados. Tô lembrando de outro autor agora, que a gente vai falando, vai lembrando, né, cara? Deixa eu lembrar ele é de... brasileiro. Esse é um grande anti-herói. Ai, meu Deus do céu. Sergipano, que ele sempre atazanava a Zélia Gattai, a todas as candidaturas, ele era o anticandidato da Zélia. Como é que é? Joel Silveira, a víbora. Esse cara é maravilhoso. Ele tem um livro, que é o livro de memórias dele, que chama Na Fogueira, cara. Que é assim, pronto, tá aí o anti-herói maravilhoso brasileiro que a gente estava procurando. Joel Silveira. O do anti-herói passa pelo humor, então? O humor, ele acaba com qualquer autoridade, né, cara? O humor, ele subverte qualquer autoridade, né, cara? O humor é mortífero. Eu acho que os grandes humoristas fazem isso, né? Os grandes satiristas, né? Eles têm esse poder, né, de pegar e deixar as coisas nos seus devidos tamanhos, né? Você faz a equivalência. E aí, a partir do momento que a coisa não está num pedestal, porque você traz para si, aí acabou, né? Pô? Aí não tem herói que resista, não tem mito que resista, não tem nada. Né? É humanizar, pronto. Nesse sentido, sim, que você perguntou para mim. Entendeu? Aí você está humanizando o transcendente, a autoridade qualquer, a partir do deboche, do escárnio, né? De deixar ele no mesmo lugar. Acho que isso aí... Pronto, chegamos. Eu consegui responder aquela pergunta que você fez no começo, não foi? Daqui a 2 horas vai estar no ponto. Assim. Pois é. Mas aqui você vai puxando uma coisa, lembrando da outra, né? E aí funciona mais ou menos assim, né?